Jeremias 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor, que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer o seu nome. É Senhor, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com o trabucos e as espadas. Eles estarão, eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e eu sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá, e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. E os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e esparta Sião e perturbar Sião por causa de todos os bens e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor neste lugar, de que vós dizer que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais. Ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz de noivo, e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: Louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz do que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro de terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e todas as suas cidades haverá morada de pastores que façam repousar o gado. Na cidade das montanhas, e na cidade das planícies, e na cidade do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e na cidade de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: O Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: Nunca faltará a Davi varão que se sente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto e queime ofertas de manjares, e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor: se puderes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, seu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros.
Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei e a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministraram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Não tens visto que este povo fala, dizendo: As duas gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou? E desprezam o meu povo, como se não fora já um povo diante deles? Assim diz o Senhor: se o meu conserto do dia e da noite não permanecer, eu não puser ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, que removerei seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. A palavra que dou ao Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra, que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos planejaram contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhes: Assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, de certo, será preso e serás entregues nas suas mãos, e teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrares na Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: não morrerás às espadas, e em paz morrerás, e conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão a ti e planejar-te-ão, dizendo: Ai, Senhor, porque sou eu que digo a palavra, diz o Senhor? E anunciou Jeremias o profeta a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém. Quando o exército do rei da Babilônia planejava contra Jerusalém, contra as cidades de Judá que ficaram de resto, contra Laques e contra Zeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. A palavra do Senhor veio a Jeremias depois que o rei de Zedequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade. Que cada um despedisse forro o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, da maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos, e ouviram todos os princípios, e todo o povo entrou no concerto que cada um despedisse forro a seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não fizessem mais servir deles. Ouviram, pois, e os soltaram. Mas depois se arrependeram, e fizeram voltar os seus servos e as servas que tinham libertado, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz o concerto com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão, hebreu que te for vendido, e a ti te houver servido a ti há 6 anos, e despedi-lo-ás a forro de ti. Mas vossos pais me não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. E vós havieis hoje convertido
tinhais feito o que é reto aos meus olhos, apregando a liberdade, cada um ao seu próximo, e tinhais feito diante de mim um concerto, na casa que se chama pelo seu nome. Mudastes, porém, e profanaste o meu nome, e fizeste voltar cada um a seu servo, e cada um a sua serva, os quais não tinham despedidos a força, conforme a sua vontade, e os sujeitais para que vos fizeram servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me ouvistes a mim, para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregoar a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome. E dar-vos-eis por espanto a todos os reinos da terra. E entregarei aos homens que te passaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto, como eles fizeram diante de mim com o bezerro que dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas porções, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, e os eunucos e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio das porções dos bezerros. Entregá-lo-eis, e digo, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão, e a cidade de Judá, porém em assolação, de sorte que ninguém habite nelas.